Olá, tudo bem? Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre Marcos capítulo 9. No versículo 1 de Marcos capítulo 9, Jesus fala: "Em verdade vos afirmo que muitos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado o poder do reino de Deus." Do versículo 2 ao 8, a transfiguração, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, levou até a parte do alto do monte e foi transfigurado diante deles, e sua veste ficou branca. E lhe apareceu Elias e Moisés. E os discípulos ficaram sem saber como reagir. E Pedro disse: "Bom estarmos aqui. Assim poderemos fazer 3 tendas." A seguir veio uma nuvem e uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado." Que privilégio desses 3 discípulos acompanhar Jesus ao monte e presenciar essa transfiguração e ver Elias e ver Moisés, sendo eles João e Tiago conhecidos como filhos do trovão, porque eles discutiam muito entre si, e Pedro, que tinha uma personalidade muito forte. Ainda assim, Jesus escolheu esses 3 discípulos para estar com ele ali. Eu acredito que seja para mostrar sempre para eles que eles precisavam mudar, ser transformados para realizar os trabalhos que a eles seriam designados. Do versículo 9 ao 13, a vinda de Elias. Ao descerem do monte, Jesus ordenou que não divulgasse as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Do versículo 14 ao 28, a cura de um jovem possesso. Quando se aproximaram os discípulos, viram a numerosa multidão ao redor dos escribas que discutiam entre eles. Jesus, vendo aquilo, perguntou por que discutiam. Um entre eles, que era o pai do menino, falou: "Senhor, eu trouxe o meu filho para que os discípulos expulsassem o espírito imundo. Roguei a seus discípulos para expulsar, mas eles não conseguiram." Aí Jesus fala assim: "Raça de incrédulos, né?" Aí trouxeram o menino a Jesus, e quando o espírito imundo viu Jesus, ele se agitou. E o pai do menino disse, e ele perguntou ao pai do menino: "Desde quando que ele está assim?" E o pai do menino fala assim: "Desde a infância." Né? E aí, desde menino que lhe sucede estas coisas. E o pai falou, né? E Jesus respondeu, ele falou assim: "Ajuda-nos." E Jesus lhe respondeu: "Se podes, tudo é possível aquele que crê." Imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas: "Eu creio, ajuda-me a ter mais fé." E Jesus foi e expulsou o espírito imundo do menino e ordenou que nunca mais eles retornassem para o menino. E aí os discípulos, entrando numa casa, perguntam a Jesus por que eles não conseguiam expulsar. E Jesus falou: "Essas castas só é expulsa com jejum e oração." O pai daquele menino suplicou fé. Os discípulos também não tinham fé tão grande. Nós, com certeza, também não temos fé suficiente, mas Jesus está de braços abertos para nos dar a fé. É preciso suplicarmos e rogarmos a Deus. A leitura da palavra é uma bússola para aumentar, através de súplica a Deus, a nossa crença, a nossa fé. O Evangelho abre o coração dos homens. A fé é um dom gratuito dado por Deus a nós. E como conhecer esse trino Deus? Conhecendo o Evangelho. A nossa função como os filhos de Deus e irmão de Jesus, direcionado pelo Espírito Santo, é falar da Trindade, mostrar às pessoas desse trino Deus maravilhoso, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos restaurou e que a cada dia nos alimenta e aumenta a nossa crença com a leitura da palavra. E por que a leitura da palavra? Porque a leitura da palavra, nós conhecemos melhor a Jesus Cristo, a Deus e o Espírito Santo, e podemos falar melhor do Evangelho. Como é que falaremos de algo que não conhecemos? Com certeza nós não falaremos na íntegra. E quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo nos direciona e nos capacita a estar compartilhando do amor de Jesus e aumentando a nossa fé, que é um dom gratuito de Deus. Do versículo 30 ao 32, de novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição.
Do versículo 33 ao 37, o maior no reino dos céus, tendo eles partido de Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou Jesus aos discípulos, dizendo: o que vocês conversavam no caminho? E eles não falaram, ficaram em silêncio. Jesus, assentando, lhe disse: se alguém quer ser primeiro, será o último e servo de todos. E trazendo uma criança, Jesus coloca nos braços e fala: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim recebe. E qualquer que a mim receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. E nós sabemos que ele está falando de Deus. Aqui Jesus ensina que a verdadeira grandeza é cuidar e tratar e ter respeito aos humildes e os aparentemente insignificantes. Do versículo 38 a 41, Jesus ensina a tolerância, a caridade. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem expulsar o demônio, o qual não nos segue, e lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas aí Jesus lhe respondeu: não lhe proíba, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois que não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Do versículo 42 e 48, os tropeços: quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. O versículo 49, finalizando o capítulo 9, os discípulos é o sal da terra, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se este vier se tornar insípido, como lhe restaurará o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz com todos. Esta mensagem me faz lembrar as atitudes de Jesus para com os fariseus e demais. Jesus não confrontava nem discutia, simplesmente ele seguia o seu caminho focado no que Deus lhe ordenou a realizar. Quando tentavam confrontar Jesus, ele saía gentilmente com respostas brandas e sábias. O mesmo precisa acontecer conosco cristãos. Há várias denominações cristãs, todas feitas pelo homem. Uns pentecostais, outros tradicionais, não pentecostais e outros mais. Não é preciso ficar discutindo quem está certo ou quem está errado. Os judeus acrescentavam à lei várias doutrinas de homens, como nós cristãos acrescentamos em algumas denominações várias doutrinas de homens, muitas delas contrária à palavra de Deus e mesmo mal interpretada. Mas não cabe a nós julgar ou bater de frente. O que precisamos é orar pelos nossos irmãos, continuar nossa caminhada com a pregação do evangelho genuíno e verdadeiro. É preciso que sejamos sábios igual a Jesus, sem usar mídias ou a nossa própria boca para denegrir o nosso irmão de outra denominação. Fico triste quando me deparo no Facebook com isso. Vendo estas críticas, o reino de Deus é um reino unido e não separado. Até mesmo dentro das nossas denominações há discórdia. É preciso tolerância, amor ao próximo. Jesus fala dos 2 maiores mandamentos: amar a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. Se o seu irmão está interpretando errada a palavra, se ele é de outra denominação, respeite-o, ame, seja sábio, pare de criticar. Estamos perdendo tempo e perdendo almas. As pessoas que não creem na Trindade ficam abismadas ao ver toda esta discórdia. Cadê o amor? Cadê os frutos do que professamos? É preciso falar do amor de Jesus, não só com palavras, mas com atitudes. Que possamos entender que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E nos esvaziar de nós mesmos é reconhecer que somos defeituosos, que carecemos de total transformação e ter misericórdia e se colocar no lugar do próximo. A maioria dos homens da Bíblia e mulheres eram todos imperfeitos. O que a Trindade quer nos mostrar é que somos imperfeitos sim. E que não somos melhor do que o outro, mas que a Trindade está de braços abertos para nos guiar e nos transformar. Essa transformação ela é diária, até a vinda de Cristo, e se dá com a leitura da palavra, para conhecermos essa Trindade e estarmos aptos a falar deles para demais pessoas. Não é para ler a Bíblia para se achar o melhor, o maioral, ser soberbo, achar que sabe tudo. Não. A intenção da palavra é que possamos conhecê-la verdadeiramente e professar esse amor de Jesus. Então, meu querido amigo, o que nós precisamos é ser humilde de coração, é ser como uma criança e falar do amor do Senhor e amar ao próximo e não criticar, ok? Que Deus nos abençoe.